Na sala de aula, quando a professora perguntava como era a minha família, eu dizia que era um tritongo. Havia cigarra, dançávamos jongo, mas a mãe se foi. A cigarra morreu, a dança acabou, a tristeza invadiu meu pai e a mim, e viramos um ditongo. Mas veio a madrasta, que teve 3 filhos, me jogou no hiato e fiquei feito um i, em Icaraí. Sábado, vai dar 1 da tarde e o rio não desencarde. Água boa para afundarmos nossas tormentas, nossos navios de guerra. Água boa para se abandonar Raquel, Ana Bolena, Ana Belona. Nele, o narciso não sacia nem vaidade nem rugas. Nele não se vê peixe, mas está lá, já cadáver. Jogado pelos feirantes, nele não se vê Deus, mas ele também está lá, dentro da escuridade. E se ficarmos de longe, sem olhos amulares, sem mãos de garateia, a vida não desencarde. Vão dar 2 da tarde, e do rio, a graviolência que sobe, não pula como um verso saltitante, não marcha como um verso doutrinado, caminha como um rio abandonado. Domingo. O domingo começa como uma garça num galho sobre o rio, mas o rio não tem mais peixe, e nem os peixeiros vieram, e nem sempre onde há garça, há peixe. Pode ser o costume, pode ser teimosia, aguardando ressurreição. À margem do rio, uma árvore com suas flores vermelhas tinge o mês de março e justapõe o vermelho da pétala ao negro da água. Enquanto isso, branca, 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 a esperança muda de galho. Você disse que esse poema te trouxe uma confusão na época. Conta pra gente um pouquinho disso. Sim, é porque eles acham que eu falo mal da cidade. Esse rio no fica verso, onde? É o rio Meriti, que era o antigo rio, chamado Rio Trariaponga também. E aí, a questão das garças, né? Eu falando sobre o rio, eu comecei a usar a garça como meu material de trabalho. Então, o rio estava sujo. E aí veio esse verso. Vai dar 1 da tarde e o rio não desencarde. E aí isso aborreceu a classe política, porque quer que a gente fale bem da cidade. Mas como é que a gente vai ser cínico, hipócrita? Não é? A poesia não tem compromisso com a verdade, mas a gente fala o que está lá, o que está sentindo. Né? E o rio estava lá, estragado. E a presença da garça, muitas pessoas pensam que a garça, ela por ser branca, bonitinha, é maravilhosa. A garça é um plágio do urubu. Sabia disso? Ela frequenta onde está havendo degradação ambiental. Essa é a presença da garça. Ela só é bonita por fora. Nós é que temos um olhar romântico sobre a garça, por ela ser branca, não é? Mas ela é um urubu disfarçado. É um urubu branco. Então... Em 2000, eram só 4 garças no Rio Meriti. Agora, passaram para 120. Mas esse poema que eu li, você disse que já ganhou 4 prêmios? Sim. Conta um pouquinho para a gente. Esse poema demorou, Separação de Sílabas, o título dele é Separação de Sílabas. E quando eu comecei a compor o poema, foi muito difícil, porque eu queria escrever um poema para sair num livro didático. Nossa. Então eu achava que eu fazendo um poema que falasse da língua portuguesa, alguém ia se interessar pelo poema e publicá-lo, percebe? Mas o que ocorre? Então eu comecei a perlustrar a gramática, em busca de algo que desse para escrever. E até um certo dia que eu encontrei esse esqueleto, tritongo, ditongo e hiato. Eu tinha esse esqueleto para trabalhar. E eu pensei esse esqueleto da gramática e agora precisava colocar carne nessa caveirinha. Pois bem, aí que veio o problema, aí veio a demora. Aí eu fui fazer na UFRJ literaturas africanas e portuguesa e africanas de língua portuguesa. E aí tem essa coisa do jongo. Eu tenho uma parte negra da família, lá da África. Por isso que eu adotei meu nome Lazano Alucato, que quer dizer poeta dinâmico ou poeta caçador. Então, o que ocorre? Eu peguei tritongo. Todo poeta tem que ser auditivo. E aí, eu sou muito mais auditivo. Tritongo, ditongo, hiato, aí veio tritongo, ditongo, jongo. Aí já tinha um pedacinho, já estava começando a compor.
e tal. Mas acordei muitas vezes aborrecido, com raiva do mundo, de mim e do mundo. Pois bem, poeta tem esses problemas. O que aconteceu? Um dia eu acordei de manhã, eu lembrei da professora Miriam, ela era parecida com você, só era mais alta. E a professora Miriam, como todas as professoras na aula de espanhol, inglês, eles perguntam como é a sua família. Não é? Tem até um funk que diz como é a tua família. Pois bem, eu lembrei dela apontando para o fundo da sala, perguntando como era a minha família. E aí, eu aproveitei isso para o poema. Na sala de aula, quando a professora perguntava como era a minha família, eu dizia que era um tritongo. Nenhum garoto normal vai dizer que sua família é um tritongo. Aí começa a criatividade. A força que eu tenho é a criatividade. Agora eu observei uma coisa muito interessante. Já é o terceiro livro que eu leio seu aqui, a capa, e fala de garça. Você tem um carinho bem especial por esse animal, pelo jeito, né? Aqui é a garça entrelaçada, exercício de garça, a garça penteia-se. Sim, a garça Curioso. É minha musa. A garça é a minha musa. É chamada musa ornitomórfica, né, do mundo das aves. Pois é. E aí, já pequeno, lá na casa da minha avó, em Campo Grande, tinha o Rio Guandu. Então, nós pescávamos traíra, piaba. E quando a gente colocava no açude os peixinhos, as garças iam lá comer. E eu tinha esse contato com a garça. Só que eu não tinha ainda a intencionalidade de usá-la como material da minha poesia. Isso só veio acontecer, eu mais velho, no ano 2000, quando um bibliotecário do SESC chegou para mim, com a janela aberta, tinha um galho do flamboyant que vinha até a janela da biblioteca. E ele falou para mim assim, você não arranca um poema daquela garça? Aí eu falei assim, não, rapaz, eu não sou repentista, eu sou retardista. Eu preciso deixar primeiro passar as imagens por dentro de mim para que eu possa fazer o poema. Aí, quando eu olhei, ele já tinha trancado a porta da biblioteca e disse, vou almoçar, você fica aí com a garça. Preparou uma mesa e uma cadeira. E eu fiquei olhando e eu disse assim para mim, olha, quando ele chegar eu vou dizer que eu não fiz nada. Eu não sou repentista, mas fiquei olhando a garça. E era outono, como agora. De repente passou aquele vento de outono. A garça soltou a asa como um leque. E ela recolheu. O galho era bifurcado. E ela passou de um galho para o outro. Aí veio aquele presente da natureza, que tem um verso que é um presente, que é a inspiração. A inspiração veio. Branca, 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 foram os primeiros versos. Branca, 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 a esperança muda de galho. Quer dizer, não é aquela esperança que espera, mas uma esperança que marcha, uma esperança que a filosofia chama esperança ativa. Foi o primeiro verso sobre garça. E aí, o que acontece? As pessoas foram vendo e começaram a dizer, olha, isso é muito belo, você precisa continuar com essas garças. Aí eu fui para o UFRJ, meu professor falou assim, Ronald de Melo e Souza, aliás, ele não falou para mim, ele falou para as alunas. Ele falou, se eu fosse ele, continuaria falando sobre essas garças. Aí eu olhei e falei, como eu vou fazer mais um livro de garça se eu já falei sobre garça? Pois é, garça na janela. Pois é. Então, o que ocorreu? Eu peguei, fui para a beira do rio, sentei no caixote e fiquei olhando as garças novamente, achando se poderia dar mais algum caldo. E aí, deu um vento no rio, e as garças gostam muito do vento. Todas as aves gostam do vento, né? E elas saem para dançar, esquecem até da comida. E elas começaram a girar junto com o urubu. E aí eu fiz mais 120 páginas sobre garça. Aí eu falei, bom, agora acabou. Quando eu cheguei na sala de aula, o professor Ronald falou assim, se eu fosse ele, continuaria falando sobre as garças. Está muito bom. Aí eu falei assim, poxa vida, como é que eu vou escrever mais sobre garça? E aí eu fiz mais livros sobre garça. Isso você já tinha quantos anos? Mergulho. Isso eu já estava, foi no ano 2000, eu estava com 40 e poucos anos, por aí. São quantos livros publicados? 12. Quantos anos de estrada, de escritor? Eu desejei ser poeta aos 8 anos de idade. Quando eu vi a foto do Mário Quintana no livro de estudo dirigido de português, que é Cidadezinha Cheia de Graça, o poema, falando de a igreja de uma torre só, uma cidade que causa dó. Era bem a cidade de São João de Meriti, pequenininha,
Entendeu? Qualquer coincidência não é mera semelhança. Exatamente. A igrejinha de Torre São está lá, a igreja de São Jorge, que tem lá uma torrezinha, né? Aquela coisa toda, e eu me identifiquei. Né? Então eu fiz um trocadilho com a garça. Né? Cidadezinha cheia de graça para cidadezinha cheia de garça. Né? Eu fui brincando com as palavras. Então eu fui trabalhando a poesia com a garça, e aí chegou um total de umas 500 páginas. Chegaram um total de 500 páginas. Tudo num livro só ou você dividiu? Vários livros, publicando sobre garças. E aí eu Tem falei essa assim, aqui, a Garça Sem Voz Garça também? Sem Voz, isso. Esse foi em que ano? Esse foi ano passado. Opa, recente. Recente. Então, o que ocorre? Eu estava na beira do rio, e eu olhando as garças, que eu sempre paro para olhar e compro peixe também para dar para elas. Eu dou peixes a ela. E aí veio um rapaz que tem síndrome de Williams, o Ivan. Ele é escritor também. Ele parou do meu lado, eu ficou em silêncio, né? Eu fiquei olhando para ele e continuei olhando a garça. Ele falou assim, vem cá, você ainda acha que as histórias das garcinhas acabaram? Aí eu falei assim, sim, acabou. Aí ele, não, rapaz, elas ainda vão voar muito. E eu fiz outro livro de garça. Tá aqui? Tá, todos eles, é um mergulho. Sim. Tem uma garça na capa. E a garça mergulhando. Né? Chama-se Mergulho, Leitura Silenciosa para Peixes. Ele, na verdade, ele vai apanhar vários poemas, eu vou fazendo um retrabalho, eu vou refinando a poesia a cada livro. Entende? É isso. 1994, o SESC realizava festivais de poesia com o intuito, a bibliotecária Neide Rocha tinha o intuito de formar um grupo de escritores em São João de Meriti. E aí o festival era a isca para os peixes, entende? E aí o que acontece? Desse festival se formou o grupo Meriti Fazendo Arte, que está aqui, ó. Eu fiz parte desse grupo em São João de Meriti. Essa é uma antologia com vários poetas, da qual fiz parte, Grupo Meriti Fazendo Arte, que não existe mais, mas começou lá no SESC de São João de Meriti, através dos festivais, com essa bibliotecária Neide Rocha. 1994, 95, e foi até os anos de 98. Tinha uma coisa comigo, o prêmio, eu acreditava que eu seria poeta depois que eu tivesse tirado o primeiro lugar. Porque muita gente que tira o primeiro lugar depois não escreve mais nada. O Fernando Pessoa, por exemplo, ele não foi primeiro lugar no concurso, ele foi o segundo. Até hoje você não sabe quem foi o primeiro lugar. Mas o Fernando Pessoa continuou a vida dele, poética, e está aí até hoje. Né? Eu fui o segundo. O primeiro lugar parou. E eu estou aí até hoje. Então a história do segundo lugar fica uma sede, entendeu, Dini? Fica uma sede. De você querer escrever mais, e eu sempre me acho que eu não estou escrevendo bem. Eu sempre estou trabalhando as palavras para dar um refinamento. Show de bola. Lazana Lucata escreveu aí uma dezena de livros, já está há mais de 40 anos nesse mercado. Como é que está o coração para essa cerimônia do Prêmio Destaque Baixada? Como é que você recebeu essa notícia? Isso me dá uma paz. Né, e agora vendo o reconhecimento da obra, através de um prêmio que não é só de concurso, mas é da indicação de pessoas que vêm observando o meu trabalho. Isso para mim é muito importante, porque as minhas coisas estavam sendo de fora para dentro. Eu tenho tradução na Itália, eu tenho tradução no espanhol, tenho tradução no inglês, tenho poemas através de concurso, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Espírito Santo. Então, mas dentro de São João e dentro da Baixada, eu estava meio que esquecido ou rejeitado, porque as pessoas me atacam, dizem que eu sou rebuscado demais. Não é? Mas eu vejo assim, que quando você traz um vocabulário elaborado, você traz a pessoa para cima, para crescer, aumentar o vocabulário dela. Não é? E eu trabalho com a palavra com emoção. Razão e emoção estão juntas. E a minha poesia, por exemplo, a garça, ela frequenta as alturas e desce a lama. Assim também é a minha poesia.
ela ascende ao sublime e desce ao cotidiano. Então, eu não sou só rebuscado. Tenho poemas que são assim, para estar num livro só para ser lido, mas tem uns que são para ser declamado, num festival, por exemplo. Que o poema de festival é diferente do poema de concurso. O poema de concurso é para ser lido. O de festival é aquele que emociona, que arranca o aplauso direto da... Mas o de livro, geralmente, ele faz você pensar mais. O poeta tem que ser livre. Eu digo que a poesia é farol que brilha em todas as direções. Então, não fico me prendendo, não. A liberdade... Eu venho de uma família de pedreiros. O pedreiro é livre, ele pega a obra dele, faz o horário dele, né? O patrão não fica aborrecendo. Meu pai era pedreiro, meu avô era pedreiro, tudo trabalhando a pedra. E aí, eu quero enquadrar isso aí. Uma coisa curiosa. Nós temos esse livro aqui, A Garça Penteia-se para Poema, e ele fala da madrasta. Uma coisa curiosa foi eu descobrir, mas só aos 50 anos, trabalhando e retrabalhando esse tema, que eu era filho de pedreiro, vindo de uma família de pedreiro que trabalha a pedra. Meu pai arrumou uma mulher com o nome de pedra, que o nome dela era Diamantina. E eu tive uma vida dura. Que eu disse para você que eu tive um pai pedreiro que trabalha a pedra, a família toda que trabalhava a pedra, a madrasta com o nome de pedra, e eu tive uma vida dura. E apareceu uma mulher no Rio de Janeiro que botou a mão em mim e falou assim: meu filho, você tirará água de pedra. 1998. Eu não entendi na hora. Eu entendi assim, que seria uma dificuldade que eu ia conseguir, né, sobreviver, me alimentar. Quando eu chego aos 50 anos, que estou mexendo nos livros, aí veio aquele insight, aquela centelha. Rapaz, a pedra era a madrasta e a água é a poesia que eu estou tirando dela. Porque esse livro aqui fala todo de madrasta. A sua madrasta foi boa para você? Muito ruim. Não me dava comida. A professora Shirley, do Colégio Murilo Braga, e dava aula no Colégio Alzira dos Santos Silva, ela inventou um sorteio de sanduíche, que era com bife à milanesa, tomate e alface. Transbordava de comida naquele lanche. E sempre quem ganhava era eu. Eu era o número 6. E aí, o que ocorreu? Teve o João Carlos, que era um dos alunos, desconfiou. Ela falou assim, vem aqui olhar para você ver se ele não ganhou e tal. Mas não era. A dona Dulce, que morava no Morro da Caixa d'Água, onde eu fui criado, e a dona Célia, com pena de mim, elas falavam assim, é esse garoto que vai te ajudar e você está maltratando esse menino. Então elas falaram com as professoras para arrumar um jeito de me dar comida. Aí, para eu não ficar, porque eu não aceitava, eu tinha vergonha. Aí eu estava ganhando, né? Poxa, eu era um vencedor e tal. Aí depois um dia encontrei a empregada da professora Shirley e falei assim, poxa, eu lembro daquele tempo que eu era o ganhador com a professora Shirley. Assim, ganhador nada, só tinha o número 6 no saco, rapaz. Só tinha o seu número dentro do saco. Aí assim, a moça lá, a dona Célia, a dona Dulce, foi que foi lá pedir por você lá. Aí eu falei assim, caramba, aí você começa a entender. E por que ela não te dava comida? Ela não esperava que eu... vou resumir assim. Na morte dela, antes de morrer, meu pai falou assim, onde você está sentado, sua madrasta estava sentada. E ela disse assim, pois é, o que não era meu filho foi que se tornou homem na sociedade e todo mundo gosta dele. Essa frase acho que resume tudo. Ela não esperava que eu fosse nada. Ela trabalhou para que eu não fosse nada e os filhos dela fossem tudo. Entende? Tudo para mim era não. Tudo para eu tenho uma coleção de não. Mas a questão da comida é forte, né, Lazana? Eu me aproximei dela na infância e fui dar um beijinho no rosto dela e ela disse assim, sai para lá, garoto nojento. Pois bem, o que ocorreu? Disso, hoje eu mantenho um distanciamento nas pessoas. Até o meu aperto de mão é distante. Eu aperto, mas eu não aperto com aquela firmeza. Ô, meu amigo! Não, eu sou bem distante. E as pessoas me têm por falso, como uma pessoa falsa. Até meus parentes. Mas eles não entendem que lá da minha infância, não é? O menino é pai do homem. Lá na minha infância, estava lá. Eu fui dar o beijinho nela e ela falou, sai daqui, garoto nojento. Aí eu passei a manter a distância das pessoas. Uma tia minha que desconfiou, tia de consideração, falou assim, ele não beija, ele não abraça, ele não faz nada e tal. Mas eu tinha receio de ouvir aquela palavra de novo, que eu ouvi de 4 para 5 anos. Isso é forte. É muito forte. Né? Entende? Então, assim, eu carrego o marco. Se eu disser que eu sou uma pessoa normal,
eu vou estar mentindo e tal. Inclusive, escreveram para fazer, você precisa largar essa madrasta. Precisa largar essa madrasta. Eu falei assim, eu sei. Mas, assim, Dini, quando a gente está escrevendo, as pessoas falam para você, já falaram para eu deixar a garça, e aí depois falaram, deixa essa madrasta. Só que você sente no teu coração que aquilo ainda não acabou. E eu precisava trabalhar mais. E aí saiu esse livro, com acréscimos de outras poesias. Né? Por exemplo, Cantiga de Roda tem Cantiga de Poda. A cantiga dela de ninar, não era cantiga de ninar, aí no livro é cantiga de minar. Nas músicas ela já ia batendo a criança, entendeu? Jogando para baixo com palavras. Você sabe que palavras matam uma pessoa, porque você descobre com 50 anos, 55 anos, como foi tratado um garoto de 4, 5 anos. Porque eu não tinha experiência para detectar as maldades que estavam sendo feitas comigo. E eu me emocionei por isso, que eu falei assim, poxa, eu era pequenininho, eu não tinha consciência de nada, não percebia, né? O homem de 50 vê o que o de 5 não está vendo. E aí eu me emocionei nesse momento, reescrevendo poemas para colocar no livro, revivendo aquele momento. Show de bola. Depois do café eu me expresso.